Você sabia que tem muitos aposentados e pensionistas que entraram com a revisão da vida toda e estão de boa, estão recebendo, não correm o risco de perder, aumentar o seu salário em 2, 3, 4 vezes, ganhavam 2.000, hoje ganham R$ 7.500. Você sabia disso? Então, deixa eu te esclarecer para que você entenda como é que está esse jogo e talvez você tire as suas próprias conclusões. Antes de mais nada, te peço para se inscrever nesse canal, curtir e principalmente compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá, gente, falar sobre a revisão da vida toda. Não saia daí não, fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui muito bem informado. Olha só, eu percebo também que muitas pessoas me perguntam o que é essa revisão da vida toda. Deixa eu te explicar de forma bem rapidinho. Fica comigo, tá? Olha só, todo mundo que se aposentou e teve contribuições antes de julho de 94, tá? Tá pedindo para que essas contribuições antes de julho de 94 sejam consideradas no cálculo da sua aposentadoria, desde que, se consideradas essas contribuições antes de julho de 94, o seu benefício venha a aumentar. É isso que aconteceu nos casos que eu acabei de passar. A pessoa estava recebendo 2.000, foi para 7,5. Por quê? Porque as contribuições dela antes de julho de 94 eram astronômicas. Depois do plano real, mudou o plano, né? Aí caíram as contribuições, teve ali aquela recessão, muita gente foi mandada embora, teve que aceitar um salário menor. Então é basicamente isso. E aí o que aconteceu? O STF disse sim. O STF disse sim, falou: olha, aposentados e pensionistas, todos vocês que se aposentaram, tinham contribuições antes de julho de 94, e essas contribuições, quando colocadas no cálculo da sua aposentadoria, elas melhoram o seu benefício, você tem direito a ficar com esse benefício maior. Essa é a tese do melhor benefício, aprovada no STF no dia 1º de dezembro de 2022. Ponto. A Suprema Corte do país te deu esse direito. Foi isso que aconteceu. Ocorre que havia uma expectativa, e aí eu percebi isso naquele período, porque era um ano eleitoral, de que, olha, o Bolsonaro já tinha se posicionado contra a revisão da vida toda. Ele disse que se pagasse a revisão da vida toda ia quebrar. Ele, sim, deixou claro de que o ministro do STF, o Nunes Marques, que ele nomeou, fez o pedido de destaque anulando todo o julgamento em março de 2022. Por quê? Ele mandou. Porque senão o Brasil... Olha só, se pagar esse negócio aí, o Brasil vai quebrar, tá ok? Ele deixou isso bem claro, ele falou em alto e bom tom. Se pagar a revisão da vida toda, o Brasil quebra. Diante disso, os aposentados e pensionistas olhou para o candidato, até então candidato, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é presidente da República, como uma esperança de ter o seu direito à revisão da vida toda garantido. Falou, olha, já que o Bolsonaro falou que se pagar o Brasil quebra, já que ele fez o Nunes Marques pedir destaque e anular todo o julgamento, já que estamos aqui em 1º de dezembro, próximo, já que estamos no ano eleitoral, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar o voto, vamos conduzir um voto mais para a esquerda, mais para o PT, porque a esquerda, o PT, o Partido dos Trabalhadores, o Lula, se coloca como o pai dos pobres, né? Guardião ali dos aposentados e pensionistas e tudo mais. Então vamos conduzir. E aí ele fez reuniões, quem tem acompanhado o canal aqui tem visto isso, ele fez reuniões ali para pedir votos aos idosos, dizendo que ia respeitar, que ia trazer mais dignidade, respeito, papapá, aquela coisa de picanha e tudo mais. E os aposentados e pensionistas falaram, vamos nessa aí. É essa daí. Aposentados e pensionistas em peso votaram em Lula. Tá? Não porque seria o melhor, mas talvez pelo menos pior, porque o Bolsonaro já tinha externado de que não iria pagar a revisão da vida toda.
Tá? E realmente, nos 4 anos dele, a gente viu que não saiu. A revisão da vida toda patinou, só foi andar ali no finalzinho de 2022, no segundo semestre de 2022. Lembrando que só Alexandre de Moraes ficou com o processo 9 meses, parado embaixo do braço, segurando o processo. E só faltava o voto dele para a gente ganhar. Se o Alexandre de Moraes tivesse votado em julho de 2021, a gente já teria resolvido a revisão da vida toda. Não, ele pediu vistas e segurou o processo até na sexta-feira pré-carnaval. Foi isso que Alexandre de Moraes fez. E aí votou acompanhando o relator. Aí o Nunes Marques foi lá, pediu destaque, anulou todo o julgamento virtual, levando para o plenário, onde 1º de dezembro de 2022 a gente ganhou de novo. Ocorre que, para surpresa de todos, ali no primeiro mês, logo em janeiro para fevereiro de 2023, os primeiros dias do governo Lula, o Lula já peticionou pedindo para o Alexandre de Moraes suspender os processos. E estava naquela transição de publicação do acórdão, porque a gente ganhou o acórdão em 1º de dezembro e o acórdão seria publicado. O acórdão publicado correria o prazo para agravar e havia uma expectativa do governo Lula nem agravar, aceitar a revisão da vida toda e vamos seguindo, porque o aposentado e o pensionista, o idoso, confiou em mim. Só que foi totalmente diferente. Nos primeiros dias ele já pediu para o Alexandre de Moraes suspender. E aí, quando o Alexandre de Moraes publicou o acórdão 5, 6 meses depois, olha, ele só foi publicar, foi 1º de dezembro, ele só foi publicar o acórdão em abril. Publicou o acórdão em abril, publicou, certificou, papapá, correu o prazo. Dentro do prazo ali, o Lula agravou. E claro, dentro do seu agravo, pediu o quê? Suspensão nacional de todos os processos. Por que isso aqui é importante você entender? Porque se em 1º de dezembro você ganhou, se o Alexandre de Moraes simplesmente publicasse o acórdão e simplesmente recebesse os embargos, seu processo ia seguir com decisões favoráveis, o tempo todo, com base no julgamento do dia 1º de dezembro. Já decidiu, o STF disse lá, em plenário, dia 1º de dezembro, revisão da vida toda do aposentado. Só que, além de receber os embargos, o Alexandre de Moraes suspendeu todos os processos da revisão da vida toda. Com isso, os processos pararam de andar, pararam de ser sentenciados favoráveis aos aposentados, pararam de transitar em julgado e aí encerrou. Na verdade, a gente ali entendeu o jogo. Porque depois daquilo ali foi empurrando, e o Alexandre de Moraes marcou o julgamento dos embargos. E surpreendentemente, quando os aposentados estavam ganhando de 4-3, o Alexandre de Moraes, como era o relator, já tinha votado, olha só, estava 4-3. Dava para esperar até o último voto, dava para esperar gerar o resultado. Dava para o Alexandre de Moraes ter esperado o resultado sair assim, por isso que eu falei do Nunes Marques aqui, para você entender o que aconteceu aqui no dia 4 de dezembro de 2023 com o Alexandre de Moraes. Dava para lá em 9 de março de 2022, o Nunes Marques pediu destaque no virtual. Só que ele já tinha votado, só faltava o Alexandre de Moraes votar. O Alexandre de Moraes votou, 6-5 para os aposentados. 2, 3 dias depois, ele faltando 10 minutos para acabar o julgamento virtual, o Nunes Marques foi lá e pediu destaque. O Alexandre de Moraes, em 4 de dezembro, poderia ter feito o mesmo. E olha só, os aposentados estavam ganhando no plenário virtual nos embargos. Estava 4-3. Mas não, surpreendentemente, quando estava 4-3 ali, o Alexandre de Moraes, numa sexta-feira, pegou e pediu destaque. E acabou o julgamento novamente. Anulado, ou cancelado o julgamento virtual. E aí o processo foi para plenário. Nisso que foi para plenário, do dia 9, a gente foi até o dia 15. Correndo atrás, cobrando o STF
para pautar e ser prioridade do STF em 2024 o julgamento da revisão da vida toda. E a gente conseguiu, e aí foi para o dia 2 de fevereiro, o segundo dia, ou o primeiro dia do ano do judiciário, a primeira ou a segunda sessão, a primeira sessão plenária do STF em 2024 foi para julgar a revisão da vida toda. No entanto, o governo Lula entrou, o Lula entrou no jogo e mudou toda a história mais uma vez. Barroso já convencido de que deveria derrubar a revisão da vida toda. E aí, quem lembra ali em dezembro de 2023, estava sendo julgado em paralelo as duas ADIs, 2110 e 2111, que já estavam sacramentadas. E estava com maioria para declarar que o artigo 3º era inconstitucional. Em dezembro de 2023, já tinha formado maioria no julgamento das ADIs 2110 e 2111 de que o artigo 3º era inconstitucional. Eles suspenderam, tá? Também foi feito um pedido de destaque pelo Zanin, se eu não me engano. Pediram destaque e aí levaram esse processo para 2024. O julgamento das ADIs estava depois do tema 1102, dos embargos do tema 1102. Mas o Barroso adiou. E quem sabe aqui, quem lembra muito bem, em março, nós tivemos um ato emblemático, onde depois de adiar, o Barroso agendou, pautou o julgamento da revisão da vida toda. Só que, surpreendentemente, naquele dia, o Alexandre de Moraes estava na Argentina. Ele pautou o julgamento para o dia que o Alexandre de Moraes não estava, e o Alexandre de Moraes estava na Argentina. E tá tudo bem, obrigado. Ele falou, então vou tirar daqui do julgamento, depois a gente marca de novo. Foi ali que eu falei, olha, aqui vai dar ruim. Jogaram para o dia 21 de março, 27 de março. Aquele período ali, de 20 a 20, né? Foi 21, não foi, gente? 21 de março de 2024. Só que na hora, o tema 1102 ainda estava em primeiro lugar. Era o primeiro processo a ser julgado, depois as ADIs. Surpreendentemente, ali na hora, o Barroso coloca as ADIs na frente. E quando colocou as ADIs na frente, quem não podia votar, votou, como Flávio Dino. E o julgamento das ADIs 2110 e 2111 foram totalmente direcionados para derrubar a revisão da vida toda. E foi isso que aconteceu. Depois do julgamento das ADIs 2110 e 2111, nada mais aconteceu no tema 1102. Tivemos embargos de declaração dentro das ADIs, dizendo, olha, você não pode julgar o tema 1102 nem a revisão da vida toda aqui. Podemos sim, acabou. E olha, sim, o tema 1102 está prejudicado. Nós superamos o tema, revisão da vida toda derrotada. E aí tivemos o embargo dos embargos. E aí nesse interregno, nessa história toda, desde março de 2022, tivemos advogados, estrelas, ex-ministros do STF, tudo dizendo que era reforço para ganhar a revisão da vida toda. Tivemos a entrada de Zanin e Flávio Dino, que modificaram o placar da revisão da vida toda. Zanin e Flávio Dino, ministros do Lula. E aí, o tempo todo que você tem visto aqui é o seguinte, narrativas de canais no YouTube ligados, subjugados, subalternos, submissos a Lula, a PT e a toda essa tralha aí, tentando te convencer de que, olha, aconteceu, é um incidente, olha, ou então ficam o tempo todo te criando narrativas de que vai ter uma reviravolta e de que o Lula vai mudar isso tudo. A gente teve aqui uma expectativa até do Nunes Marques. A gente viu o Nunes Marques fazendo o quê? Olha, aceitou os segundos embargos e intimou para se manifestar o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente Lula. Lira e Pacheco nada falaram. Ele tipo assim, falou, não vou bancar essa injustiça sozinho aqui não.
que vocês não falam se isso aqui está certo ou não? Se vocês concordam com essa maldade que a gente fez aqui. Lira e Pacheco, deputados e senadores, ficaram em silêncio. Lula se manifestou por meio do seu advogado, seu Messias. Todo mundo tem um seu Messias. E o Lula tem o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que ele mesmo disse, olha, eu sou o subalterno, eu sou o capacho do Lula, eu faço o que o chefe manda. E ele fez o que o chefe mandou. Mandou dizer, olha, mantenha a derrota dos aposentados e pensionistas. Mantenha a injustiça que vocês fizeram na revisão da vida toda com os aposentados e pensionistas. Vamos continuar. Mantenha a traição que eu cometi com os meus eleitores. Mantenha essa maldade e essa desumanidade. Porque eu não tenho dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas 1,5 bilhões. Mas eu tenho 186,3 bi para dar para os deputados e senadores. E olha, acabou de dar mais 7,8 bi. Depois você faça as contas e coloque nos comentários aí. Quanto dá? 186,3 mais 7,8 bilhões. Quanto dá? Coloca aí. Eu nem vou fazer a conta aqui para eu não me estressar e não perder as estribeiras. STF retoma julgamento sobre a revisão da vida toda. O fato é que a ADI 2111, a ADI 2110 já foi arquivada, encerrada. A ADI 2111 está para conclusão do relator. E o relator é o Nunes Marques. Aquele que ameaçou confrontar Lula, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira sobre a inconstitucionalidade, a imoralidade e a injustiça que praticaram com os aposentados e pensionistas. O tema 1102 está na mão do ministro Alexandre de Moraes. Tem uma petição, tem embargos para ser julgado, e o Alexandre de Moraes não marca, e tem uma petição da DPU, Defensoria Pública da União, para entrar como amigos da corte. Eu quero sempre ressaltar aqui que é só você constatar, a gente não ouve mais falar sobre Defensoria Pública nem Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, DPU e MPF, defendendo aposentados, pensionistas e trabalhadores. Abono salarial está atrasado, o governo está fazendo um reajuste do salário mínimo abaixo da inflação, vai fazer reajuste, vai continuar fazendo reajuste de quem ganha acima do salário mínimo abaixo da inflação. Injustiças estão sendo cometidas e o fiscal da lei, o MPF, e o defensor dos mais pobres e vulneráveis DPU estão simplesmente calados. E aí, queria, para encerrar aqui, a gente falar, né? Alexandre de Moraes vai a show de Caetano Veloso e houve o coro, né? Sem anistia, né? Então, será que Alexandre de Moraes tem algum resquício de preocupação com revisão da vida toda? Nunes Marques. Quem indicou Nunes Marques, gente? Jair Messias Bolsonaro. Nunes Marques trai Bolsonaro e vota para manter Moraes na frente do inquérito das fake news. Sim, Nunes Marques trai Bolsonaro e hoje, ao lado de Lula, vai tudo bem, obrigado. Lembrando que ele se tornou desembargador de TJ e da Justiça Federal, ele era desembargador do TRF1 e quem nomeou ele desembargador para o TRF1 foi Dilma Rousseff. Quem nomeou ele para ministro do STF foi Lula. E agora ele está aí bem alinhado com o governo e com o que o Lula tem proposto para o STF. E eu te pergunto, qual é a proposta de Lula para a revisão da vida toda no STF? O fato é que o STF não vai retomar o julgamento da revisão da vida toda em 2024. O fato é que o processo da revisão da vida toda
Só falta a plaquinha no túmulo, a verdade é essa. E a questão toda é que a esperança é a última que morre, sim. E para que isso mude, para que isso aqui mude, a gente precisa ou fazer com que o Lula mude de ideia e seja um cara verdadeiro, íntegro e digno com as suas promessas, algo quase impossível, ou fazer com que a revisão da vida toda não morra até 2026. E o presidente que assumir em 2026 tem um compromisso firme, direto, verdadeiro com os aposentados e pensionistas em dar a revisão da vida toda. E aí, para um presidente da República dar a revisão da vida toda, é só dar a canetada. A verdade é essa, tá? E a gente fica pensando, né? O cara passa pela vida e a morte. Tanto Lula quanto Bolsonaro. Mas não cria empatia nenhuma, né? É assim, essas pessoas são conhecidas como psicopatas. Porque empatia não tem. Ou eu tô enganado? Você tá achando o presidente Lula empático com a sua dor e com o seu sofrimento, aposentado e pensionista? Responda aí nos comentários.